gente, tudo bom? Eu sou Bárbara Lopes e esse é o Espaço do Crescimento. E hoje eu quero falar para vocês, fazer uma resenha e indicar um livro que, se vocês tiverem disponibilidade ou puderem, leiam esse livro. O autor, ele é uma referência para mim e eu creio que para vários jovens de nossa geração. É um político, deputado federal, jovem cristão, né? E eu estou falando de nada mais, nada menos que Nicolas Ferreira. O livro é O Cristão e a Política. Descubra como vencer a guerra cultural. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu já tinha muita vontade de ler, só que aí uma amiga minha me emprestou. E é um livro que, nesses últimos tempos, né, nesses tempos atuais, é um livro que você tem que ler. Eu acho que, se você puder, leia esse livro. O Cristão e a Política. O prefácio, gente, o prefácio do livro, ele começa nada mais, nada menos com o prefácio. É escrito por o pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, que também para a gente é uma referência, né, principalmente nas opiniões que ele dá, né, sobre a política, a religião. E ele é uma referência para a gente e ele escreve esse prefácio, né? E eu acho interessante que o pastor Silas Malafaia, ele fala, né, ele se abre nesse prefácio falando que ele queria saber, né, se aquilo que ele fazia, aquelas opiniões que ele dava, as respostas que ele fazia, os vídeos que ele fazia, se estava tendo alguma resposta, se estava tendo algum resultado. E aí ele vai dizer que o Nicolas Ferreira é um resultado, é uma consequência positiva daquilo que antes ele opinava e ele opina até hoje, né? Então, o Cristão e a Política, ele vem falando sobre várias, o sumário, os índices, os temas, vem falando sobre vários temas atuais que a igreja, né, a igreja, ela tem que saber, ela tem que conhecer, principalmente porque tem algumas ideologias, tem alguns ataques que vêm para mim, para você, que muitas das vezes a gente não está preparado, porque a gente não tem base, não tem legalidade de falar sobre o assunto. E eu queria também muito ler esse livro, porque eu estou cursando Direito, pela glória de Deus. E ele fala muito sobre leis que estão no Senado. Algumas foram aprovadas, outras foram arquivadas, mas o arquivamento, né, dessas leis que não passaram no Senado, né, não significa, e ele fala isso, não significa que não pode voltar, né? Está arquivada, mas não caiu totalmente por terra. Então, a gente, como cristão hoje, a gente deve conhecer algumas ideologias que batem de frente com a igreja. Eu não vou falar quais são os temas que estão aqui, porque eu creio, em nome de Jesus, que vocês vão ler. E eu quero que vocês, como eu senti muita satisfação em ler, eu quero que vocês também tenham essa curiosidade de ler.
sobre esses temas atuais que a igreja precisa saber, a igreja precisa conhecer. Ele fala nesse livro, são algumas frases que eu vou falar aqui, irmãos. Ele fala nesse livro o seguinte: não tem como a gente falar que não defende uma ideologia ou algo que a gente defende, mas a gente tem que falar o porquê a gente não concorda e tem que falar o porquê de não concordar. A gente tem que falar que não concorda ou concorda e falar por que a gente concorda ou discorda. Então, é um livro maravilhoso, principalmente para pessoas que, né, estão batendo de frente com pessoas que são bem, né, ativas nessas ideologias, que querem convencer a gente no grito. Esse é um livro que eu indico. É um livro que vai te ajudar muito sobre questões quanto, será que é isso que eu estou defendendo é o certo? Como cristão, será que é o certo? É um livro maravilhoso para você responder essas questões. Mediante a Bíblia e com esses homens e mulheres de Deus que têm se levantado para nos ajudar quanto a essas questões, que têm se levantado e confrontado a fé cristã. Então, eu deixo para que vocês, o restante eu não vou falar aqui, mas que o restante você venha aprender lendo. Irmãos, minhas irmãs, todos, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, não tem como a gente debater, não tem como a gente defender a nossa fé se primeiro a gente não sentar e aprender. A gente tem que aprender para na frente, né, quando a gente tiver a oportunidade, a gente ter legalidade naquilo que a gente vai defender, que a gente vai falar. Então, que você venha realmente, pela graça de Deus, pela oração, palavra, jejum e por leitura, ter conhecimento, ter graça para defender a sua fé e os seus princípios, né? Então, eu deixo para vocês esse livro. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam O Cristão e a Política, do Nicolas Ferreira. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a cada um e que esse vídeo, né, venha trazer conhecimento não só para mim, mas para todos, né? Nós estamos aqui no espaço do crescimento, crescer na graça, mas no conhecimento, né? Para vencermos as batalhas diárias, em nome de Jesus. Então eu deixo para vocês, mais uma vez, falando mais uma vez, O Cristão e a Política, Nicolas Ferreira. Leiam e vocês não vão se arrepender. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu dou a nota 10 nesse livro. Não só porque eu sou acho que fã não, acho que é melhor falar, é uma referência para mim, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira é uma referência para a nossa geração, né? O Cristão e a Política. Leiam. Creio que vocês vão sair com mais conhecimento. Um beijo e que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Esse é o espaço do crescimento. Que Deus venha abençoar cada um.